Vou montar uma cena com vocês e peço que vocês imaginem junto comigo. Nessa cena tem 3 pessoas: o filho, a mãe e um terceiro espectador que está visualizando a cena entre o filho e a mãe. O filho começa a correr e a mãe, preocupada, pede para o mesmo parar. E o filho ouve e não quer parar, e à medida que ele corre, ele cai e sente uma dor. A mãe vê aquela cena e vê como um trato pedagógico. Ele caiu, sentiu a dor e com isso não vai fazer novamente, e vai ouvir minhas palavras quando eu pedir para o mesmo parar. O filho, enquanto sente a dor, ele está sentindo a dor e não traz aquela sensação ou conceito do trato pedagógico do que não vai fazer no futuro. O terceiro espectador vê a cena e interpreta de uma maneira diferente, onde ela vê que a mãe pede para o filho parar e o filho, não parando, sente a dor. Ela tanto se compadece da mãe, que pede para o filho parar e ele não corresponde, tanto a dor do menino, que chora e ela se compadece. Esse trato e essa cena tem 3 interpretações diferentes. E o trato da dor aqui vai ser manipulada, vai ser subjetivada por cada um de forma diferente. Na cabeça da mãe, um efeito colateral. Na cabeça do filho, uma dor é uma dor. E na interpretação do terceiro que está visualizando aquela cena, ela vê tanto a mãe como correta, tanto o filho sentindo a dor, por estar sentindo dor, por estar chorando. A pergunta que eu faço é: a dor aqui é um efeito colateral de uma ação não seguida? A dor aqui é somente uma dor? Ou a dor é uma sequência de fatores que resultam na dor? Qual a interpretação está correta? O mais interessante dessa cena é que ela reúne perspectivas. E as perspectivas fazem com que a gente interprete a verdade de forma diferente. E fala da subjetivação da verdade. E realmente acontece uma subjetivação da verdade. Mas uma coisa que não acontece é que o menino sente dor na cena. Mas a dor dele não é subjetiva, a dor dele é real. O pedido da mãe também é real. E a interpretação de ambos, tanto a terceira que está enxergando toda a cena, também é real. E o Nietzsche ele vai trazer no livro dele, Anticristo, uma visão diferente, uma perspectiva diferente do cristianismo, que é a maior religião do mundo atualmente. E ele vai falar dos problemas que os valores cristãos trouxeram para as comunidades enquanto estavam sob o júdice do cristianismo. Em síntese, o Nietzsche vai trazer em seu livro que valores cristãos como a submissão e o caráter de você ter fé que as situações vão mudar e que você tem que esperar a divindade realizar aquilo que você precisa, fizeram com que aquele povo que estava sob o Império Romano com o cristianismo como base do seu Império Romano, esses valores estavam complicando os cidadãos por causa dessa submissão. Estava fazendo com que se perpetuasse as ideias cristãs, e quem estava no poder manipulando essas ideias cristãs estava conseguindo pessoas submissas e vivenciando coisas ruins e continuando a vivenciar na ideia, na fé e na necessidade de que as coisas vão mudar por um terceiro, por uma divindade que ia fazer algo bom por eles. Então a visão de Nietzsche não é errônea nessa correlação entre submissão, porque a submissão ela tem que vir de alguém, e esse alguém, se perverter as ideias centralizadoras, seja do cristianismo, seja de uma outra coisa, ela vai conseguir com que a submissão vire, na verdade, não um valor, mas um demérito, um contentamento com aquilo que está acontecendo de ruim numa sociedade, numa comunidade. Então, aqui não está acontecendo uma subjetivação da verdade. A submissão é um valor bom quanto a quem você está servindo a submissão, quanto a quem você está dando e honrando com a submissão. Então a visão de Nietzsche ela é bem clara, que esses valores, na mão de um sacerdote, como ele coloca aqui, na visão daquele que está estipulando as regras, está fazendo com que essas regras sejam adquiridas por uma sociedade, ele pode perverter valores, ele pode perverter conceito de palavras e fazer com que a submissão que o cristianismo prega se torne um demérito, se torne um contentamento às situações, ou a comunidade se sentir contentada com as situações a qual ela vive, na perspectiva e na esperança de que a divindade vai os livrar. Com isso, naquele momento histórico, a perpetuação daquela submissão errônea que está trazendo sofrimento para a comunidade, está trazendo um demérito para aquela sociedade cultural, um demérito psicológico, vai fazer com que se perpetue aquela ideia. Então, na visão dele, não é uma subjetivação da verdade. O cristianismo ele traz valores, mas na mão de quem estão esses valores do cristianismo? Há perversão ou não há perversão? Ou não existe perversão? Ou a dor, ela tem que ser interpretada na medida que ela é um efeito colateral? Ou a dor, ela continua sendo dor?
Dá pra gente falar que as pessoas que ficaram submissas diante ao Império Romano, com a política e a religião, o cristianismo, lado a lado, dá pra gente falar que o sofrimento deles foi um efeito colateral ou que o sofrimento deles realmente foram reais o suficiente para que se caracterizasse uma parte ruim da ideia cristã. E é muito claro falar aqui que a ideia cristã não é ligada à divindade, mas a ideia está na cabeça de quem pensa. E quem pensa aqui no mundo, fora do metafísico, quem pensa é o ser humano. E quem estipula as ações que pensa é o próprio. Quando a gente fala da limitação, da manipulação da verdade, da manipulação das ideias, nós estamos falando, na verdade, de quem realiza as ideias filosóficas. Não a ideia filosófica como um trato. Porque a ideia filosófica do cristianismo, com o amor, com a bondade, a benignidade, todos esses tratos morais, eles são aceitos. Mas quem está realizando? Quando se fala de submissão, de esperança, quem está realizando? Quem está dando a interpretação dessa fidelidade, dessa submissão, dessa esperança? Será que quem trata essas palavras, que quem trata essas ações filosóficas, na verdade não está manipulando essa verdade e dando um conceito teórico, interpretativo, diferente? E tem uma frase muito interessante do Nietzsche: as limitações patológicas da sua visão transformam um homem de convicção em um fanático. Essa frase é bem verdade. E é verdade por um motivo. Se você ficar fixando somente na sua visão, você se torna um fanático. Se você não olhar que a perspectiva da cena inicial, que o filho está sentindo dor, mesmo que ele não tenha realmente seguindo as regras de uma mãe, ele continua sentindo dor. E a gente se subjetivar a dor do filho porque ele não seguiu uma regra e falar que é um efeito colateral, isso muda a razão do pensamento, isso muda a forma como a gente está interpretando a cena. E se a gente não está interpretando a cena e não está levando em consideração o trato, a dor, como é o caso da cena inicial, que o filho está sentindo, nós vamos interpretar como efeito colateral. A dor está acontecendo porque tinha que acontecer porque ele não seguiu uma regra. Mas espera aí, ele está sentindo dor e continua chorando. A ideia dessa frase é exatamente trazer a noção de que não é uma subjetivação da verdade. Na verdade é, mas não uma subjetivação com o conceito que a gente tem na cabeça em que eu estou manipulando a verdade. Não, quer dizer que a mãe pediu para o filho fazer algo, não, o filho não atendeu às ideias da mãe e o filho sentiu dor. Então a falta do atender o pedido da mãe pelo filho é uma verdade. A dor que causou no filho é uma outra verdade. E uma verdade não é maior do que a outra. E uma não é mentira da outra. Porque quando a gente fala de subjetivação da verdade, dá a ideia de manipulação da verdade. E não é um fato. O fato é que, na perspectiva cristã ocidental, nós pensamos o cristianismo como algo valoroso. Mas na perspectiva daqueles que perderam as guerras que o povo de Israel lutou, será que as pessoas que morreram, os filhos que morreram, as pessoas que se sacrificaram, as pessoas que foram mortas pelo próprio povo de Israel, o dito povo de Deus, será que essas pessoas, na perspectiva deles, o cristianismo não seja a parte ruim? E será que eles não têm argumentos sólidos o suficiente para poder falar e contrapor as ideias? Agora a ideia é, você pensa como um fanático, onde a sua perspectiva e a dor é um efeito colateral? Ou a dor ela continua sendo dor por quem a sente?